frase que eu falo, é que é meio filosófica, que eu gosto. Eu repito ela a exaustão, que é estabilidade não existe. Não existe estabilidade. Tudo tá, ou tu tá subindo ou tu tá caindo. Se você não tá subindo, você tá na inércia perto de cair. Um jardim, tá lindão, bonitão, gramadinho, as florzinhas ali, as árvores, tudo alinhadinho e tal. O que acontece se tu ficar 3 meses sem cuidar desse jardim? Vai pro espaço. Vira um matagal. Morre as plantas. Acaba tudo, morre, destrói, fica horroroso. Então, o jardim é lindo, não é porque ele é lindo, é porque ele está lindo. E permanecerá lindo se você cuidar dele. Do contrário, é fato inexorável que ele vá virar um mato, um matagal. O que esse conceito tem a ver com a vida, cara? Negócio. Cara, aconteceu com a tua filha. Com a filha? Ou com Covid agora? Quem ia imaginar que ia ter Covid? Tá, ninguém. Ninguém ia imaginar. Então, as pessoas têm uma fixação por estabilidade, porque na vida tu vai ter que escolher entre liberdade ou segurança. Total. Então imagina um passarinho dentro de uma gaiola. O gato não pega. O gato não pega, é seguro. Mas ele não voa. É. Ele não voa na gaiola. Dentro da gaiola tem alpiste. Todo quinto dia útil tem lá uma porçãozinha de alpiste. Mas também você não voa. Não conhece a vida. Você não conhece a vida. Deve ser triste você ser um passarinho dentro da gaiola. Então, aí, em algum momento na vida, a gente vai ter que escolher entre a liberdade ou a segurança. Liberdade sempre. Eu opto pela liberdade, mas ela tem um preço. E as pessoas, às vezes, têm medo de pagar esse preço, porque o preço da incerteza, né? O preço da dúvida. Mas, na minha opinião, então é a emoção da vida também. Né? O intuitivo é o cara, tô bem. Agora consegui, agora eu tô bem. Já aí o cara pensa, não, mas Flávio, se o cara for funcionário público, ele tem estabilidade. Tá na lei. E aí eu digo o seguinte, e se o país quebrar? Porque a Grécia quebrou e 100 mil funcionários públicos foram demitidos. Mas tá na lei. A lei muda? É. O mesmo cara que deu a canetada lá, ele dá uma outra canetada, não podia mudar. Ah, mas tem direito adquirido. Verdade. Mas e se o país entrar em colapso? O trabalho não recebe, como muitas pessoas trabalham e não recebem. É. Então é importante, eu falo sobre isso, não tenho nada contra funcionário público, de forma alguma. Meus pais são funcionários São públicos. necessários? São necessários e importantes. Então, quando eu falo isso, eu falo porque ter a consciência de que estabilidade não existe ajuda a gente a tomar a melhor decisão para a metáfora de vida que a gente quer viver. Se é da liberdade ou se é da segurança. Sim, sim. Não, mas o passarinho tá lá dentro, não entra o gato. Tá. E se o dono do passarinho morrer e não levar o piche, ele morre de fome? Quem leva o alpiste pode morrer. Pode esquecer a janelinha aberta. Então não é tão seguro. E em última análise, também na bad vibe aqui, eu vou morrer. Então eu posso morrer daqui a 1 hora, daqui a 1 semana, daqui a 1 ano, daqui a 10 anos, 20, 30, não sei. Mas 1 hora, certo. Eu vou morrer. E vocês também. Ninguém vai escapar vivo daqui. É verdade. Muito então, provável. Meu amigo, pior do que morrer é não viver com medo de dar errado. Porque morrer todos vão, mas será que todos vivem? Eu não tô falando de grana, tá? Também não. Ganhar dinheiro e tal. Não. A questão é o propósito de vida. né? O propósito de vida da pessoa não necessariamente pode ser rico. Ela pode ser feliz e cumprir um propósito de vida independentemente da grana. Se um filho seu falar assim, pai, cara, quero ser padre. Meu filho faz o que quiser, cara. Faz o que quiser. Tanto é que as minhas empresas todas serão vendidas. Então, ele não tem obrigação nem de me suceder, não tem obrigação. Ele vai fazer o que ele quer da vida dele. Entendeu? As maluquices que eu invento não tem nada a ver com ele. Se ele quiser inventar dele, que invente. Agora, o que eu posso deixar para ele também? Conhecimento. Conhecimento. Não é? Simplesmente deixar grana. Guidance. É pouco. Mas guidance, mentorship, né? Ensinar, isso tudo a gente pode fazer. Agora, eu também, o seguinte, eu aprendi uma coisa legal para a galera que está ouvindo que tem filho. Cara, eu desencano com isso porque eu vou ensinar o melhor que eu posso ensinar, mas no final do dia a decisão é individual deles. Se quiserem ser uma boa pessoa ou não ser uma boa pessoa, é uma decisão individual. Não tem como controlar isso. Você tem filho de pai ruim, bom. E filho de pai bom, ruim. Então, no final das contas, ele vai decidir. Verdade. Essa oportunidade aí veio porque tu juntou uma grana? Então,
Não. Por que acontece? Eu ganhava bem, tá? Eu ganhava, para você ter ideia, aos 22 anos, eu ganhava R$7 mil em Nessa época 1994. Só que é o seguinte, eu casei aos 20. Já também tem uma despesa grande Opa, ali. veio despesa. Aos 21, eu fui transferido para a Venezuela, na época que o Hugo Chávez estava preso, uma tentativa de golpe, e Venezuela era um país sensacional, cara. Naquela época. Venezuela era um país... Olha, eu conheci celular na Venezuela. Não tinha no Brasil, na Venezuela tinha. Era um país super desenvolvido, um país rico, super bem. Eu morei lá na Venezuela esse tempo. Só que fui roubado, perdi tudo. Voltei pro Brasil, começando do zero aos 22 anos. Entraram, roubaram a empresa, roubaram meu carro, roubaram... É uma coisa de louco, Que cara. merda. Era daquela cultura. Caralho, roubaram tudo. Roubaram tudo. Tudo. Meu tudo já não era muito. Mas era era tudo. Era o Tudo meu é tudo. 100%. Tudo é tudo, exatamente. Cara, eu voltei... Agora, quando eu fui, eu virei pra Luciana. A Luciana falou assim... Eu falei pra ela da proposta de... Ela falou, qual o pior que pode acontecer? Aí eu pensei assim, ó, de perder tudo e voltar falando espanhol. Foi exatamente o que aconteceu. De perdeu tudo e voltou falando espanhol. Mas beleza, tinha uma experiência, estamos dando risada aqui. Durou quanto tempo isso? 8 meses. E aí o que acontece? Voltei em 1994, eu tinha 22 anos. Nessa época eu voltei e bombei. Fui bem, aí assumi várias filiais, ganhei bem. Só que eu comecei do zero em janeiro de 94, em dezembro de 94 eu saí. Não tinha tempo de juntar uma grana suficiente para abrir um negócio, mas aquele era o meu timing, era o meu momento. Então tinha algum dinheirinho. Você tinha ganhado expertise. Eu tinha ganhado expertise, eu estava confiante, entendeu? Aquele era o momento que o Brasil tinha acabado de lançar o Plano Real, que na época estabilizou a economia, acabou com a inflação. Na época também várias empresas internacionais tinham desembarcado no Brasil, então você tinha empresas de petróleo. Tinha feito isso também. E foi a época que o inglês passou a ser percebido como fundamental, porque com a entrada das multinacionais, o inglês era garantia de falei emprego. inglês era garantia de emprego. Então, antigamente era assim, quando eu vendia inglês, olha, no futuro o inglês vai ser importante. A partir de 1994, no inconsciente coletivo, não era no futuro, era agora o inglês vai ser A importante. demanda estava em alta. E a demanda em alta para adultos. Falei, cara, o momento é agora. E aí, checão especial meu, da minha mulher. Cara. Mas eu não recomendo que ninguém faça. Cara, mas eu faria de novo. 12% de juros. Mas era assim, eu tinha uma graninha, que não era o suficiente, mais o cheque especial, que também não era o suficiente. Dava pra gente montar a escola e pagar um mês de conta. Se não vendesse, mês seguinte, a gente tava quebrado já. Vida do empreendedor é a pressão. Mas o cara... não nem sempre esse tipo, Às vezes pior, né? Covid, por exemplo. Foi pra você, foi pressão? O quê? Tá louco. Foi o momento de maior pressão da minha vida. Por quê? Porque fechou todas as escolas, cara. Entendi. Fechou Você um já clube não de tinha futebol. vendido, já? Fechou um clube de futebol. Fechou todas as escolas. Aí em 95 a gente fundou a primeira escola. Aí é o seguinte, cara. A gente meteu mais de 1.000 alunos no primeiro ano. Da hora Tu foi demais. professor de inglês, tu tem noção que é 1.000 alunos na escola. Escola de inglês pagava caro. Mas aí mas assim, no primeiro mês lá, aquele 100. mês que era... 104 matrículas no primeiro mês. Esse daí dava pra bancar... Pagava as contas. Ó, eu precisava fazer 100 matrículas por mês para pagar as contas. Isso pode parecer uma loucura e por isso eu não recomendo que ninguém abrir negócio com cheque especial. Mas eu já tinha muito know-how de vendas. Eu tinha 4 anos de vendas. O melhor vendedor de custo O de inglês. melhor. E tinha network já. Estabelecido algum, pelo menos? É que não rola. É que é B2C, né? Não rola muito networking. Você tem que, na realidade, captar alunos. E eu sabia fazer isso, entendeu, Monark? Como que é o segredo de captar um aluno? A metodologia que a gente utilizava, para cada aluno que se matriculava, ele indicava alguns amigos dele. E a gente ia conversando com essas pessoas, ia batendo papo com essas pessoas, convidava para ir na escola, as pessoas iam e se matriculavam. E o aluno que indicava ganhava desconto? Ele tinha algum benefício Entendi. para fazer isso. Então, isso fazia com que a gente, sem grana, conseguisse atrair alunos ali já no início. Agora, marketing boca a boca. era um trabalho de formiguinha, entendeu? Até porque a gente não tinha dinheiro, não tinha nada. Agora, a gente tinha essa técnica. E a gente, através dessa técnica, matriculou muita gente. Tu contratou um time de consultores pra te dizer qual seria o método que você ia usar pra ensinar? Quem que tu tinha que... Aí talvez entrou o networking que ele colocou, que eu tinha um amigo que era um cara pedagógico. Eu convidei ele para ser o nosso primeiro coordenador pedagógico.
E desenvolvi com ele o produto, apesar de eu não falar inglês na época. E aí o que acontece? Esse cara desenvolveu o produto. Só que ele desenvolveu a metodologia em cima do produto que eu briefei para ele. Dei um briefing para ele que eu queria um produto para adultos, que fosse rápido, que não ficasse muito focado em gramática, porque os cursos de inglês existentes. E a gente pensava o seguinte, nosso aluno era o quê? Era um médico, um engenheiro, um advogado. Quer falar. Ele não quer ser professor de inglês, Exato. ele quer falar. Então, essa proposta foi a WhatsApp que trouxe. Em Legal. 1995 isso não existia. Depois todo mundo veio atrás. Assim, uns 10 anos depois, o pessoal veio atrás.